Conforme nós combinamos, né? Quer dizer, eu combinei com você, vamos tratar um pouquinho do romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. E nesse nosso encontro de hoje eu não vou falar propriamente do livro, eu gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos dessa publicação. Esse livro vem à tona a primeira vez em 1911, né? Ele é publicado no Jornal do Comércio entre os dias 11 de agosto e 19 de outubro de 1911, em capítulos, aquilo que a gente chamava naquele tempo de folhetins, né? Os romances durante o século XIX, boa parte do século XX, foram publicados desse modo. Eram capítulos em jornal. Normalmente semanalmente, mas haviam casos de romances publicados quinzenalmente, mensalmente e até trimestralmente. No caso do Lima Barreto, não. Ele escreve o livro entre janeiro e março de 1911 e logo naquele ano, entre 19 de agosto e outubro, entre 11 de agosto e 19 de outubro de 1911, ele começa a publicar o romance. Tá? Ele publica o romance. O livro só vem à tona em forma de livro para nós, né? O romance só vem à tona em forma de livro em 1915. Ele foi publicado primeiro em folhetins, em 1915 aparece em volume, em livro, o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Houveram outras publicações, né? Depois da morte do escritor, depois de 1922. Então teve uma publicação em 1943, teve outra em 1948, em 1956 ele foi um livro incluso aqui nessa coleção, que é a obra completa do Lima Barreto, que compõe 17 volumes. Triste Fim de Policarpo Quaresma é um volume desse aqui. Tá? É interessante a gente começar a analisar essa questão do título da obra, né? O Triste Fim de Policarpo Quaresma, principalmente esse nome Policarpo e esse sobrenome Quaresma. Eu sinalizei aqui para nós, anotei, né, algumas observações que alguns críticos fazem desse nome. E tem um depoimento muito curioso do professor e escritor Silviano Santiago, em que ele vai dizer o seguinte sobre esse título do Lima Barreto. Para quem leu com cuidado o nome do personagem que aparece desde o título do romance, tal conclusão a que estamos chegando quanto à função do intelectual na sociedade brasileira não é tão original como se pode pensar. Já está ela agora e sempre no nome do personagem. Entre os diversos jogos semânticos que se pode depreender do título, isolemos dois que nos servem de apoio agora. Policarpo, informa-nos o dicionário Moraes, significa que tem ou produz muitos frutos. Ora, o nosso Policarpo nada deixa de si. Daí a ironia do seu nome. Ironia que está na redundância de Triste Fim, que se encontra na raiz carpo, de Policarpo. Carpir, lamentar, chorar, cantar tristemente. Ironia que está ainda em carpo, significando pulso, que é o lugar onde o antebraço se junta à mão. O Policarpo de Lima Barreto é de Triste Fim, porque é de nenhum fruto e é também de pulso fraco. Não se esquecendo ainda que o verbo carpir nos remeteria a outro campo semântico, limpar o mato, uma roça. E o citado dicionário nos dá como exemplo carpir a erva ruim que prejudica o trigo. Retomemos. O Policarpo é de Triste Fim porque é de nenhum fruto e é também de pulso fraco, e é ainda um idealista que não consegue limpar a erva ruim de sua plantação. O nosso personagem já trazia no estranho nome toda a carga irônica que se patenteia no resumo das aventuras que se encontram no final do romance. E este final melancólico de uma triste vida besta se encontra expresso na polissemia de outra parte do seu nome, que é o sobrenome, Quaresma. É tanto o período de 40 dias de jejum que se segue ao sacrifício de Cristo, como ainda espécie de coqueiro do Brasil. É tanto o sinal que indica o caminho em vão do bode expiatório, como ainda o símbolo romântico por excelência da brasilidade ufanista, que é o coqueiro. Policarpo é Quaresma. Acabaria a vida besta de Policarpo por significar que ele é um parasita da civilização, alguém que passou e não viveu? Ser ahistórico, passa e desaparece sem deixar fruto, carne de sua carne, sem deixar mesmo, é o que parece nos indicar o terceiro significado para a Quaresma, ou seja,
inseto que ataca as roseiras e é parasita das árvores frutíferas. Eu fecho a citação e essa citação foi retirada do livro Vale Quanto Pesa, do autor Silviano Santiago, que eu já informei para você. Logo depois da publicação do romance em forma de livro, né, em 1915, como eu expliquei anteriormente, alguns críticos literários, né, nesse caso é um escritor, é um crítico literário, é um historiador, é um diplomata, é um jornalista, né, chamado Manuel de Oliveira Lima, por exemplo, se manifestaram sobre a publicação desse romance. Né? Tem alguns depoimentos. O primeiro que aparece é do Manuel de Oliveira Lima. E ele vai dizer o seguinte: o triste fim do Major Quaresma, coroando uma triste vida, constitui o entrecho de uma novela a qual a imprensa do país não tem ainda a devida justiça, porventura pela simples razão de ser a imprensa quem menos lê. Já não lhe basta, dirá ela, ter que fornecer o que lê. Entretanto, o Major Quaresma viverá na tradição como um Dom Quixote nacional. Ambos são tipos de otimismo incuráveis, porque acreditam que os males sociais e sofrimentos humanos podem ser curados pela mais simples e, ao mesmo tempo, mais difícil das terapêuticas, que é a aplicação da justiça, a qual um e outro se arvoraram paladinos. Um levou sovas por querer proteger os fracos, o outro foi fuzilado por querer, na sua bondade, salvar inocentes. Visionários ambos. Assim tratou o Marechal de Ferro o seu amigo Quaresma e trataria Dom Quixote se houvesse lido Cervantes. É muito curiosa essa citação do Manuel de Oliveira Lima, né, porque ela aparece em 13 de novembro de 1916, no jornal Estado de São Paulo. E o que chama a atenção é que tinha um ano, basicamente, da publicação do livro de Lima Barreto, e ele, esse crítico literário, esse historiador, como eu disse, diplomata brasileiro, escreve nesse jornal chamando a atenção da importância desse livro e da forma como ele foi tratado naquela ocasião do lançamento, ou seja, o descaso, né? Simplesmente o ignorar, o ato de ignorar, como fizeram os jornalistas e os críticos literários da época em relação a essa publicação do escritor. É curioso também, né, que 5 meses antes desse depoimento do Manuel de Oliveira Lima, exatamente em 10 de junho de 1916, um outro crítico, chamado Jackson de Figueiredo, também questiona o silêncio da imprensa em relação à publicação do romance. Esse crítico, Jackson de Figueiredo, ele vai dizer o seguinte: agora aparece Lima Barreto com o triste fim de Policarpo Quaresma, e novamente é quase absoluto silêncio. Mas tudo isto é indigno e revolta por fim. Uma coisa notável, porém: a obra, porque é de caráter mais combatível, é menos irônica e mais francamente panfletária. Algumas vezes até o romancista se deixa esquecer e o historiador é quem se mostra, aramado de indignação, testemunhando o que eu digo, as páginas contra o positivismo e ainda mais as que procura apequenar a personalidade do Marechal Floriano Peixoto. A figura de Policarpo é desta vez um símbolo simpático, um pouco desalentador, mas puro, arrastando todos os nossos sonhos, melancolias e desilusões. Uma das mais belas passagens do livro é aquela em que Policarpo Quaresma aparece no hospício e as reflexões sugeridas pelo espetáculo apavorante da loucura. Esse caráter simbólico do que falei ainda mais se acentua em Ricardo Coração dos Outros, alma bondosa, sofredora e ambiciosa, desta ambição desmedida de amar, a mesma que se faz sentir a toda hora na nossa poesia popular, flor amorosa de 3 raças tristes, como diz o mais belo verso de Olavo Bilac. Ora, esse texto foi publicado numa revista que existia aqui no Rio, chamada Lusitana, em 10 de junho de 1916. Então, eu acredito que esses 2 textos eles deem conta, né, de explicar para nós como foi a repercussão do aparecimento em livro do romance célebre, mais conhecido, virou até filme, né, nacional, com a direção do cineasta Paulo Thiago, né, e é um livro importante, é a obra, por assim dizer, mais conhecida do Lima Barreto, e esses 2 textos nos apresentam
como os críticos literários se manifestaram, ou como não se manifestaram, né? Porque se você observar, os dois giram em torno desse mesmo questionamento. O que houve? Que o nome do Lima Barreto não foi lembrado depois da publicação desse romance, é uma queixa também, ao mesmo tempo que procuram destacar a grandeza da obra, né? A gente sabe que o romance Três Filhos de Policarpo Quaresma, né? Quem é o Policarpo Quaresma? É um herói nacional, né? Ele é um idealista, né? Um nacionalista, um patriota ferrenho, né? Que acredita que o Brasil é um país que pode se erguer como uma grande nação, né? E que vai se erguer como uma grande nação. E ele acaba dedicando a própria vida dele através de 3 projetos. O livro é dividido em 3 partes. Cada parte seria um projeto da vida desse personagem dedicada a esse país, né? A gente vai falar disso com mais detalhe quando tratarmos do livro nos nossos próximos encontros. Eu gostaria de finalizar essa nossa comunicação hoje com um depoimento do escritor Jorge Amado, o baiano Jorge Amado, alguns anos depois desses depoimentos que eu sinalizei anteriormente para vocês, né? E logo próximo ali a publicação do romance em 1915. Esse depoimento do Jorge Amado é um depoimento de 1935. Né? Se a gente contar de 1915 para 1935, seriam 20 anos depois, e se contarmos da morte do escritor, em 1922 para 1935, 13 anos depois. E o Jorge Amado diz o seguinte: está aí uma afirmação da qual muita gente duvidará com certeza. Lima Barreto é um escritor popular. No entanto, estou quase a afirmá-lo. Não falo por causa do pequeno monumento que ergueram outro dia ao romancista na Ilha do Governador, busto que, por sinal, foi logo depois saqueado. Mas é que há dias, pegando nas páginas do esporte de um jornal, eu vi uma coisa que me comoveu. A coisa era simples. Um clube suburbano, desses clubes pobres que cultivam futebol, clubes que os jornais chamam de pequenos porque não possuem grandes estádios, anunciava um jogo qualquer. Aliás, não estou bem certo se era um jogo ou uma feijoada. Acho mesmo que era um jogo acompanhado de uma feijoada, o que é, sem dúvida, uma coisa mais completa. Até aí nada demais, porém, sabe qual era o nome desse clube? Chamava-se Lima Barreto Futebol Clube. Na minha vida de escritor brasileiro, foi a maior consolação que tive. Dinheiro não se ganha com literatura no Brasil. A glória é uma coisa muito depreciada hoje, sem importância. Fica a popularidade. Esse escritor é Lima Barreto. Homem do povo, foi sempre um escritor do povo. O maior de todos os nossos romancistas se voltou para a vida dos pobres funcionários públicos de todas as classes desfavorecidas. E tudo isso com uma ternura, com uma solidariedade tal que não admira que em 1917 fosse a voz de Lima Barreto a única a se levantar no Brasil para defender pela coluna de jornais populares os trabalhadores russos que mereciam então de toda a imprensa de elite qualificativos curiosos, assassinos, bêbados e outras coisas que não se escrevem. E somente Lima Barreto vinha pelos jornais sem poder conter a cólera que todas aquelas explorações lhe provocavam, dizer a verdade, explicar o que estava acontecendo, acabar com as mentiras que eram gritadas ao povo. Esse texto do Jorge Amado foi publicado no dia 12 de julho, para ser preciso, né, de 1935, num jornal carioca chamado Amanhã. E a gente se pergunta, né, e muitos me perguntam, por que Lima Barreto? Né, o porquê de estudar Lima Barreto? Por esses motivos, por ser ele, segundo o próprio Jorge Amado, o nosso maior romancista, por ser ele, na minha interpretação, o nosso maior escritor de todos os tempos. Mas, para concluir esse nosso encontro, eu não gostaria de terminar só com a minha opinião, eu gostaria de terminar com a opinião do Osman Lins, publicado no Jornal do Brasil em 13 de maio de 1976. Vai dizer o Osman Lins: por que Lima Barreto? Ele pergunta e ele vai responder. Ele esteve sempre invariavelmente do mesmo lado, sóbrio, obscuro, amanuense da Secretaria de Guerra, na posse do seu juízo, caindo de bêbado nas ruas, jogado no hospício, aposentado, com 4 níqueis no bolso, sem tostão, com o pai doido em casa, são, enfermo, devendo dinheiro,
com alguma esperança ou totalmente desesperado. Ele sempre esteve ao lado da justiça, da paz, da liberdade, da verdade, dos oprimidos, dos violentados. E nunca, um minuto só de sua vida, pôs a sua pena a serviço de nenhuma causa iníqua. É por isso que eu também fico com Lima Barreto, né? Por ele ter lutado pela paz, pela justiça, pela liberdade, pela verdade e ter tratado durante toda a sua vida da questão dos oprimidos e principalmente dos violentados na sociedade brasileira a partir do Rio de Janeiro. Eu gostaria muito que você fizesse a sua inscrição lá na minha página, eu gostaria muito que você desse um like lá na minha página, isso é importante, e já deixamos aqui combinado o nosso próximo encontro, né? Eu quero conversar com você no próximo encontro sobre a questão do livro em si, né? O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Que livro é esse? Do que ele trata? Esse será o assunto do nosso próximo encontro.